Vamos lá, então, dar continuidade, então, direção de tratamento na psicose. O analista, então, é causa do desejo do analisante, tá? Provocando a divisão do sujeito para desvios significantes primordiais. Isso é na neurose, tá? Isso é a tradução do discurso lá do analista, né? Causa do desejo, né? Provocando a divisão do sujeito para desvios significantes primordiais. Por isso, gente, que nas entrevistas preliminares nós não vamos atuar ainda com o discurso analista, né? Analítico. Nós vamos fazer as entrevistas preliminares, que é fazer essa função aí de diagnóstico, tá? Pra gente saber aí se esse sujeito consegue elaborar a sua questão, se essa questão aí tem a ver de uma estrutura neurótica ou psicótica, principalmente falando, tá? Então, ser analista de um psicótico, nesses termos que a gente falou aí, é rivalizar com ele. Por quê? Porque no caso de você ser causa do desejo do analisante, na psicose, o sujeito é o ofalo do outro. Se você ficar como causa do desejo, você está ficando aí nesse lugar aí que vai competir com ele como falo. Então, muita hora nessa calma, né? Então, assim, precisa de ter muito cuidado, né? Então, tem que ir devagar aí com essas intervenções para que a gente não entre nesse lugar de rivalização. Tudo que a gente não precisa de fazer com o psicótico é rivalizar com ele nesse lugar. Atentar à manobra da transferência, perceber se está prestes de um surto ou se já teve um desencadeamento. Isso aqui que ele nos adverte, graças a Deus, a gente já trabalhou no vídeo anterior, que é para a gente saber se tem um desencadeamento, se está prestes a ter, ou se não, ou se nós estamos só com estrutura psicótica, mas né, não teve. Ou até se já teve esse rompimento e o que nós vamos fazer. Então, precisa de saber se está prestes ou se já teve, correto? Então, o psicótico, a resposta se coloca antes da questão, né? Igual a gente viu lá, o vazio da significação, ele é substituído pela certeza na significação. Por quê? Porque nós não temos a produção, né, de significação fálica para poder fazer esse intermeio, correto? Então, a demanda de análise, né, isso é muito interessante, assim. Então, como que é, então, a demanda de análise de um sujeito psicótico? O que ele vai demandando o quê? Tá? Então, ele vai colocar que a demanda de análise do psicótico é um pedido para o analista fazer barreira ao gozo do outro, tá? Trata-se de um pedido de exilar-se do outro. Já que essa separação dele com o outro não foi inscrita dentro do aparelho psíquico, isso tende a ser feito no campo do real, né? Uma tentativa, assim. A gente vê isso muito, por exemplo, muitos psicóticos vão até as delegacias, né? Atrás aí de uma certa coerção. Arranca esse cara que tá querendo me envenenar, né? Esse pessoal aqui desse barzinho eles ficam aqui para me vigiar. Eles colocam câmera dentro do meu apartamento para poder saber o que eu quero, o que eu faço. Percebam aí que há um outro totalmente invasivo. Geralmente, gente, existe mesmo uma invasão que ocorre, né? Do campo do real, aí acaba que há elementos aí que dão subsídios para o sujeito psicótico acabar se sentindo invadido. Só que, diferentemente do neurótico, que no neurótico há uma resposta aí no nível da significação fálica. Esses caras são chatos, esses caras nossa senhora, eles são inconvenientes demais, né? Esse povo assim. Ah, mas esse chefe, ele tem mais o que fazer na vida, não. A vida dele é ficar enchendo o saco nosso, né? Quando existe, né, o nome do pai para nomear, né, esse desejo do outro sobre mim, ele produz significações aí que a gente pode, das mais diversas, colocar.
Mas quando nós não temos esse operador fálico, que é o falo, né, dentro aí do nome do pai, nós vamos ter esse outro aí totalmente objetalizado, totalmente aí devorado por esse outro que o invade. Então, ele vem ao analista exatamente para tentar fazer com que o analista barre esse outro, que o analista castre esse outro para ele, né? A gente sabe que essa castração agora não se trata de uma castração simbólica mais, porque esse tempo já se passou, já se forcluiu, né? Mas é uma tentativa aí de se exilar aí. Faz barra, alguém para esse outro de me invadir, tá? Então, o analista é esse aí que tenta, que ele chama para poder tirar essa invasão aí do outro, tá? Então, a relação do sujeito psicótico com o outro não tem a mediação. É ele, o seu corpo e o corpo do outro, é ele e o outro, é ele e isso aí que o invade, seja numa personificação de uma pessoa, seja através das alucinações, enfim, tá? Então, o psicótico sente-se radicalmente preso ao outro como objeto. Por isso que eu tô falando, é um lugar bem objetalizado. E aí é preciso tomar muito cuidado, porque o analista não pode entrar nessa idealização imaginária. Esse que faz díade, você não pode entrar nessa díade imaginária do psicótico. Ou seja, do fala que eu te escuto, do você me contou e eu te entendo, né? Desse lugar aí muito, muito reto, muito, né, dessa projeção, assim, dessa linearidade. Por quê? Porque da mesma forma que você fala e entende, da mesma forma que você me escuta, da mesma forma que você me completa, qualquer coisa que fira, que venha a ferir essa linearidade, pronto. Nós estamos a um passo do desencadeamento. Percebam que não é desse lugar da completude que nós vamos agir com a psicose, tá? Então, o analista não pode entrar nesse outro mortífero do imaginário, porque esse outro que completa ele imaginariamente também é o outro que não dá espaço para ele existir, né? É o outro que goza dele. Se eu entendo tudo que você fala, você não precisa nem me falar, eu já te entendo com um olhar. Nossa, você quer coisa pior do que isso, assim? O seu olhar já diz antes de você, né? Assim, numa neurose, nós vamos ter várias respostas, mas na psicose, o que nós vamos ter é esse sujeito totalmente devassado aí por esse outro que sabe tudo, que tudo vê, que tudo crê, que tudo, né? Isso é mortífero. E se só tem lugar para um desejar, para um querer, para um fazer, para um saber, um deles vai ter que morrer. Um deles vai ter que ser aniquilado. Não digo que toda vez que vai ter uma passagem ao ato no sentido de matar ou morrer, mas só tem espaço para um. Então é preciso que tenha espaço para dois. Então é preciso que o analista não saiba tudo, não entenda tudo, não queira tudo. É um secretarial alienado, tá? Acho que eu já vou falar agora, eu pensei em falar depois, mas eu já vou colocar agora. É um ótimo livro, né? Assim, a arte realmente ela antecede, né, a nossa teorização. Cervantes, né, quando ele escreve Dom Quixote, ele fala exatamente aí desse ponto em que há uma interpretação aí totalmente delirante e convoca um Sancho Panza, né, que por sua humildade, né, tanto pessoal como inclusive financeira,
ele vai assim com Dom Quixote, né? Ele vai o tempo inteiro assim, olha, acho que aquele ali que você tá falando que são gigantes, eu não vou pra lá não. Eu não vou lá bater nesse gigante não, porque isso pra mim é moinho de vento, né? Ou seja, ele não se impõe, ele fura, né?